Meus irmãos, nós vamos fazer as apresentações. Na sequência, iremos achar o praise com mais 2 louvores e a palavra do Senhor. Amém? Começando pelo praise, então, né? Para o praise, vamos apresentá-los. O líder Éder, que com maior alegria está nos atendendo, e nós estamos mais alegres ainda, viu, Éder? Também o Eliseu, a Daiane, a Fran, a Kelly, a Jennifer, Lucas, Nelson, Wesley, Aline e Rodrigo. Todos estão aqui nos dando essa honra. E os visitantes, quando vêm aqui, tem que dar glória a Deus. Então vamos ouvir o glória a Deus do praise. 1, 2, 3. Glória a Deus! Eu achei que eles iam falar glória, né? Dividir as vozes já, né? Que Deus abençoe. Tive o prazer de conhecê-los há 1 ano e pouquinho atrás através da Minha, né? E muito gostamos, admiramos o ministério de vocês. Que Deus abençoe muito, tá bom? Também está conosco hoje o pastor
vindo de Joinville, Colombo, Joinville, né? Joinville, pastor Emerson dos Santos, que com muita alegria também nos está dando a honra nesta noite. Gostaria que o pastor se colocasse em pé, vem com carta de recomendação. Pastor Emerson dos Santos, que é dirigente da congregação lá de Colombo, Joinville, e está acompanhado também do pastor Ronaldo de Matos Martins. Coloque em pé, pastor Ronaldo. Quero pedir para o pastor Adão dar um abraço em um e o pastor Edivaldo dar no outro, né? Depende da altura, vocês calculam aí quem dá em quem, né? Amém? Aí, ó, deu certo. Que bênção. Também está conosco o Leonardo, só que nós não ouvimos glória a Deus, né? Do pastor com o pastor Ronaldo. Esperar eles se abraçarem, né? 1, 2, 3 para os pastores da glória a Deus. 1, 2, 3. Glória a Deus. Opa, que bênção. Também está conosco o Leandro, cunhado do irmão Reginaldo. Onde está? Levanta dando glória a Deus. Opa, que bênção. Também está conosco a irmã Giane. Levanta dando glória a Deus, irmã Giane. Não escutei glória a Deus. Aê, amém. Também está conosco alguns irmãos de congregação. Eu vou falar e os irmãos já levantam dando glória a Deus, viu? O pastor Eluir, presbíteros marinos, os obreiros e irmãos do Águas Claras. Glória a Deus! Olha aí, irmão Francino, com todos lá da Vila Esperança. Aí, também está conosco o irmão Miqueias, o Edson, os irmãos do Jardim Itaboa. Glória a Deus! Olha aí, o Lucas, a Carla, também o nosso violão aí do Jardim Social. Glória a Deus! Opa! Também os irmãos do Jardim das Acácias, viu, Zé Moreira. Não estão mais lá? Estão. Então dá uma glória a Deus, meus irmãos do Jardim das Acácias. Olha, viu? Deu até um eco assim, viu? Que bênção. Também os irmãos do Jardim Esmeralda, o pastor Paulo Rogério, os irmãos do Jardim Esmeralda. Olha aí. Pastor Edivaldo, também lá do Dona Filha, nosso vice-presidente. Opa, que bênção. Também o irmão Isaac, estou vendo o Rafael lá também, do Partenopé. Ah, e a Jéssica também, né? Fez um eco. Também está conosco o Isaías, ali do Jardim Delir, com a família. Glória a Deus! Olha aí. Pastor Edmilson, a esposa lá do Rondinha. Aí, muito bem. Deixa eu ver, eu acho que são esses, né, meus irmãos? Eu acho que são esses que eu anotei aqui. Se tem mais alguém de alguma congregação que eu não falei, levanta e dá um glória a Deus também. Olha aí, Vitor. Miqueleto Júnior, tá ali, Júnior, desculpa. Eu anotei aqui, mas a letra dele, né, ficou ruim aqui. Júnior, meus irmãos do Miqueleto. Glória a Deus! Olha aí que benção. E os irmãos que estão aqui pela primeira, segunda ou terceira vez, que não são evangélicos ou são de outra denominação, dá um glória a Deus também. Né? Só botou o grilo. Né? Que maravilha. Meus irmãos, são esses os nossos visitantes. Vamos todos aqui da sede levantar a mão e dizer: sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Praise com a oportunidade. Na sequência, nós estaremos já ouvindo a palavra do Senhor.
ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, crianças virem aqui à frente. O pastor Ronaldo estará orando para liberar as crianças para o cultinho. E na sequência
sequência, já pastor Emerson está com a oportunidade, ele vai estar orando também pelo ministrante nesta noite. Paz do Senhor, meus irmãos, vamos orar, levante suas mãos para cá. Senhor Deus e Pai, a nossa palavra é de gratidão a Ti, o sentimento do nosso coração é de alegria por esse ambiente de adoração que estamos na Tua presença. Queremos pedir a Tua bênção sobre todas as crianças e também sobre o pastor Emerson, que vai ministrar a Tua santa e bendita palavra. Vem usar o Teu servo como sempre tem feito, e que o nosso coração seja uma terra fértil para ouvir tudo aquilo que precisamos ouvir nessa noite, Senhor. Assim oramos e pedimos no Teu nome. Amém. Maravilha de Deus, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Que bom que nós estamos na casa de Deus esta noite para glorificar o nome do Senhor e aprendemos um pouquinho mais com o seu Espírito Santo. Que bom poder estar aqui conhecendo essa igreja, este povo, mais uma parte daqueles que vão morar no céu. Para mim é uma alegria muito grande. Nunca tinha estado aqui, já passei por aqui, para ir para o norte do Paraná, mas não tinha passado aqui pela cidade popular. Mas que bom que nós estamos aqui, conhecendo essa igreja, conhecendo os irmãos. Quero deixar um abraço aqui ao pastor presidente, pastor Manuel Caetano, que está em atividade, e também cumprimentar o pastor vice-presidente, o pastor Edivaldo, Deus abençoe, também o pastor Adão, que aqui está, e o Eliezer, que nos formulou o convite. Obrigado, Deus abençoe vocês pela boa recepção que nos dão. Amém, muito obrigado, é bom estar aqui. Eu conheço apenas o presbítero irmão Rosmarino e conheço de longa data, né? Faz muito tempo. Há poucos dias ele esteve em Joinville, pregou lá para a gente. E aí eu fiquei olhando para ele pregando assim durante o culto. E daí depois fomos conversar, nós se reconhecemos, né? Ele trabalhou numa outra cidade chamada Campo Alegre, mas aí é do lado catarinense. Eu não vou dizer que Santa Catarina é o melhor estado do Brasil, porque eu quero ir embora hoje aqui, né? Os paranaenses não vão concordar muito. Mas ele morou numa cidade chamada Campo Alegre. Eu preguei lá, ele coordenava jovens, faz muitos anos atrás, né? Faz uns 14 anos já, por aí. O pastor Itamar, na época, era o presidente daquela igreja, já está com Jesus na glória, nos anciões do nosso estado. E o pastor Itamar, sempre onde ele ia, eu pregava para ele. E lá nós conhecemos Osmarino. Deus abençoe Osmarino, em nome de Jesus. Cumprimentar toda a igreja do Senhor, a banda que está comemorando mais um ano, é um culto de ações de graça. E nós louvamos a Deus pelos músicos da igreja. Música, coral, orquestra, banda, a gente sabe que é um departamento que não é fácil. Exige tempo, é ou não é? Exige dedicação, exige esforço, exige renúncia, exige ensaio, exige paciência, exige tanta coisa, né, irmãos? Olha, coral, banda, orquestra, esse povo da tribo dos levitas, é só levita para entender e para se entender com eles. Não é, irmãos? Aleluia. Benção, né? Mas que Deus abençoe o povo do coral. Conheci aqui o Praise, vocês cantam demais. Deus abençoe vocês, tá? Olha, então de parabéns e toda honra e toda glória seja dada a Deus, mas vocês cantam muito bem. Estava conversando ali com o pastor Ronaldo e vamos ver para levar eles em Joinville, né, pastor? Benção, né? Aproveitando aqui citar o pastor Ronaldo, ele que me dá a honra de fazer companhia, ele é pastor setorial ali em Joinville, atende o setor do Anitápolis. Um dia que alguém for para Joinville, o pastor do Anitápolis é o pastor Ronaldo, está aí. E eu sou vizinho dele, pastorei o setor de número 70, o setor Colombo, ali em Joinville. Trabalhamos com o pastor Sérgio Belfior, trazemos aqui o abraço do nosso pastor presidente a essa igreja. A nossa igreja que está também em festividade, Congresso Geral de Mulheres, acontece ontem, hoje, nós demos uma escapadinha para poder estar aqui com os nobres companheiros e irmãos.
Amém, meus queridos irmãos? Vamos ler a palavra de Deus? Eu queria compartilhar com vocês, fazer 3 leituras de 3 textos da Bíblia, haja visto que é um trabalho de música, de banda, então eu quero trazer uma palavra específica para vocês. Amém? Números capítulo 10, a primeira palavra que eu quero ler se encontra no livro de Números, capítulo de número 10. Nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Números, capítulo de número 10. Eu vou ler o versículo 1, o versículo 2 e o versículo 3. Vamos ler a palavra de Deus. Nos diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Faze 2 trombetas de prata de obra batida, as farás. Servir-te-ão para convocares a congregação e para a partida dos arraiais. Quando tocarem, toda a congregação se ajuntará a ti, à porta da tenda da congregação. O versículo 8 ainda, do capítulo 10, diz assim: Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós outros será isto por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Amém? Eu vou ler outro texto da Bíblia. Abra sua Bíblia comigo no livro dos Juízes, no capítulo de número 7, livro dos Juízes, capítulo de número 7. Eu vou ler o versículo 20, o 21 e o 22. Mais 3 versículos para parafrasear essa leitura inicial. Capítulo 7, versículo 20, 21 e 22. De Juízes, diz assim, palavra de Deus: Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguravam nas mãos esquerdas as tochas e nas mãos direitas as trombetas que tocavam, e exclamaram: Espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial que fugiu rumo de Zererá até Bet-sita, até o termo de Abel-meolá, acima de Tabate. Amém? Aí eu leio o último texto que está lá no Novo Testamento, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, apenas a primeira parte da parte A, do versículo de número 52. Nós vamos esperar um pouquinho para que todos acompanhem essa leitura. Eu queria que você prestasse bastante atenção. Eu vou ser bem rápido, bem objetivo, mas queremos meditar um pouquinho aqui nessa palavra. 52, primeira parte da parte A, diz assim: Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. E ele ainda diz: porque a trombeta soará. Amém? Podemos assentar, meus queridos irmãos. Meus irmãos, eu trabalhei numa região, faz pouco tempo que eu estou em Joinville, vai fazer 8 meses. Nós viemos trabalhar em Joinville a convite do pastor Sérgio. Eu trabalhei aproximadamente 7 anos, eu trabalhei na região oeste catarinense. Trabalhei ao lado do pastor Zeslino, pastor José Zeslino,
e era pastor-presidente na Assembleia de Deus em Chapecó. Eu trabalhei todo esse tempo na cidade de Chapecó, sou natural de Camboriú, sou camboriuense, casei na cidade de Capinzal, região meio-oeste catarinense, e comecei a trabalhar de obreiro, trabalhar diretamente com a igreja depois que casei. Fui ao presbitério, fui ao evangelista, fui ao pastorado, então trabalhei todo esse tempo na cidade de Chapecó, praticamente, os últimos anos da minha vida. Trabalhei na sede, fui pastor na sede, junto ao lado do presidente, e tive o prazer de acompanhar os músicos da igreja, sede de Chapecó, orquestra sinfônica, coral. Toda sexta-feira eles se reuniam para ensaiar, e a gente sempre estava lá trazendo uma palavra para os músicos da igreja. Aproximadamente 300 músicos na igreja de Chapecó. Era mais de uma congregação, praticamente, de congregações do campo. E era a coisa mais linda de se ver. Quando o Praise cantou aquele hino, O Grande Eu Sou, eu fiquei muito feliz porque o pessoal cantava com o coral esse hino, a glória de Deus tomava conta da igreja. E algumas vezes, meus irmãos, ninguém entendia isso, mas algumas vezes eu passei na sexta-feira para ver como estava o ensaio, como é que ele estava, sempre dava uma passadinha, e algumas vezes eles não tinham ensaio. Eles começavam a orar e a glória de Deus tomava conta do ensaio, e eles se alegravam, eram renovados, cheios do Espírito Santo. E nós louvamos a Deus porque nós precisamos de músicos cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? E é uma área que o inimigo luta muito. Luta bastante contra os músicos da igreja. Eu queria meditar com vocês aqui, esses 3 textos que eu li, na verdade, eles têm uma conexão, pode-se dizer, apenas por um elemento simples e por um instrumento que já é perceptível na leitura bíblica. Eu vou falar um pouquinho sobre a importância da trombeta, que em algumas traduções fala sobre, usa a expressão buzina, é ou não é? Ou usa a expressão corneta. E aqui a minha tradução usa a expressão trombeta. Ambas as expressões estão falando do mesmo instrumento, e esse instrumento ele tem algumas finalidades na Bíblia Sagrada. Então eu queria chamar a atenção de vocês justamente para isso. Eu creio que a trombeta propriamente, de uma forma tipológica, ela representa o louvor da igreja. Pode-se dizer, a aplicação mais direta bíblica para a expressão trombeta na Bíblia. Isso significa que todos nós recebemos de Deus uma trombeta, porque, como foi lido aqui inicialmente, todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Ou seja, use aquilo que Deus te deu. De repente, biblicamente, alguns podem achar que a trombeta não é um instrumento de grande importância para alguns. De repente, se nós fossemos perguntar para os músicos aqui, eles tocariam qualquer instrumento, menos a trombeta. E é isso que me chama a atenção na Escritura, porque lá no Antigo Testamento, o primeiro texto que eu li para vocês, no livro de Números, no capítulo de número 10, Jesus, o nosso Deus, lá no Antigo Testamento, já de uma forma prefigurada, ele pede para que Moisés fabrique alguns utensílios, e todos os utensílios do tabernáculo têm uma tipologia bíblica que aponta para Cristo. Isso é muito importante. E aí eu recorro ao Antigo Testamento e volto lá atrás, quando Deus orienta Moisés para que fabrique vários utensílios com importâncias distintas, mas que eram necessárias para o povo. Por exemplo, Deus chama Moisés e diz: eu quero, Moisés, que tu fabrique uma mesa de ouro batido. Essa mesa vai servir para ser colocado os pães da preposição, que era uma festa muito importante, que era a festa das primícias, e também era trazido as ofertas de incenso para serem oferecidas nessa mesa. Então Deus, ele queria, nos mínimos detalhes, ele dá medidas,
ele dá a largura, o comprimento, como que seria fabricado, como que seria feito esses materiais. E outras coisas que Deus vai pedir no tabernáculo, como as cortinas, as argolas e outras, as portas de entrada, o altar de sacrifício, tudo ia utensílios, utensílio de linho, utensílios de metais, como o cobre, como o chumbo, como o ouro, como a prata, e são tudo utensílios que Deus utiliza na fabricação desses materiais. O material mais importante, pode-se dizer que há um material mais importante do que o outro, porque cada um tinha a sua finalidade, mas Deus manda que ele fabrique uma arca, e é o material mais conhecido de nós leitores da Bíblia, que é a Arca da Aliança. O que era a Arca da Aliança? Uma caixa de madeira de acácia, revestida de ouro por dentro e por fora, e dentro dessa caixa ia conter alguns elementos também significativos: um pote de maná, a vara de Arão e o que mais que tinha lá? As tábuas da lei. Os 3 elementos que o povo precisava para viver. Em cima, Deus pede para que ele fabrique uma tampa. A tampa da arca é chamada na Bíblia do que? De propiciatório. Propiciatório era uma tampa também de ouro, que tinha 2 ou 4 argolas, e esse propiciatório tinha 2 varas nas laterais, que a arca seria carregada através desse propiciatório. Em cima do propiciatório, Deus pede para que se fabrique 2 querubins, um querubim à direita, um querubim à esquerda, ligados pelas suas asas. E a arca, como um todo, ela representa a presença de Deus no meio do povo de Israel. Então é lindo quando nós lemos o Antigo Testamento e vemos Deus pedindo a Moisés para que ele fabrique todos esses utensílios. Deus pediu para que ele fabricasse vários outros utensílios que eu poderia aqui ficar falando. Por exemplo, um utensílio que pouco é falado, o ministério sacerdotal na vara de Arão, porque o que foi guardado foi o cajado de Arão. Mas o bordão que representava o ministério sacerdotal, esse bordão era um material feito de porcelana que representava o ministério sacerdotal, e ele ia em cima do cajado do sumo sacerdote. Naquele tempo, quando o sumo sacerdote, que era o presidente do ministério dos sacerdotes, porque tinha muitos sacerdotes, tinha o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele tinha um bordão, porque o bordão não é igual ao cajado. O bordão é um material de porcelana que ia em cima do cajado. E aquele bordão representava o ministério sacerdotal. Tanto que quando alguém fosse assumir no lugar do sumo sacerdote, ou ele fosse passar a presidência para outrem, ele tirava o bordão que estava no seu cajado e ele colocava no cajado daquele que haveria de sucedê-lo. Porque quem é sacerdote nunca deixa de ser sacerdote. Ele nunca perde o cajado que carrega. Ele sempre tem consigo o cajado, mas só um tinha o bordão. E aí, esse bordão, Deus pede para que Moisés fabrique. Por quê? Porque aquilo dali representaria o ministério sacerdotal. E tantas outras coisas. O que eu quero dizer com isso? De tantas coisas que Deus pediu para que Moisés fabricasse, nós chegamos em Números capítulo 11. Deus disse assim: Moisés, eu quero que tu também me fabrique 2 trombetas. Quantas trombetas? Deus pede? Me ajuda a pregar, vamos lá. Quantas? 2 trombetas de prata. Você vai fazer elas de obra batida. E essas trombetas, elas te servirão. Diga comigo, essas trombetas te servirão. É importante, irmão, nós guardar isso. Deus não tem nada na sua obra que seja insignificante. Tudo tem uma importância grande na obra de Deus. Estas trombetas te servirão. Para quê? Voltamos ao texto bíblico. Para a convocação dos arraiais. Todo Israel, quando ele estiver no campo, aqueles que estão na cidade, quando ele estiver trabalhando, independente da hora, seja de manhã, seja de tarde, seja ao meio-dia, se ele estiver se alimentando, se ele estiver plantando, se ele estiver colhendo, o que ele estiver fazendo não interessa. Quando ele escuta
o barulho das duas trombetas, das duas buzinas, ele vai largar a enxada, vai largar a colher, vai largar o prato, vai largar a colheita, vai largar o campo, e ele vai congregar-se na porta da tenda da congregação. Olha que importância que tem a trombeta no Antigo Testamento. Isso significa que para Israel arredar um pé na guerra, tem que ter trombeta. Isso significa que Israel, para cultuar a Deus, porque eles congregavam-se, a palavra congregação, que no original hebraico, no Antigo Testamento, quer dizer carral, um grupo reunidos para uma finalidade. Isso é a palavra mais designativa para a expressão igreja no Antigo Testamento. Então, isso significa que não tem igreja se não tiver o barulho da trombeta. Perceba que é uma instituição de Deus para o próprio povo de Israel. Se eu perguntasse aqui para os irmãos, se eu perguntasse aqui para os leitores da Bíblia, se a trombeta é importante ou não é importante, alguns nem lembrariam que Deus pediu para que Moisés fabricasse isso. Mas é tão importante, meus irmãos, o toque da trombeta para os israelitas no Antigo Testamento, que Deus disse assim, vou falar outra coisa para vocês. Quem vai tocar trombeta não é qualquer pessoa, não é qualquer desorientado, não é qualquer desabilitado, não é qualquer pessoa. Quem vai tocar trombeta? Primeira exigência de Deus, tem que ser filho de Arão. Olha para o seu irmão e diga assim, você tem que ser filho de Arão, irmão, para tocar trombeta. O problema de hoje é que qualquer um quer tocar trombeta, não dá certo. Qualquer um quer fazer algo, não dá. Primeiro requisito, tem que ser filho de Arão. Aí Deus exige, os filhos de Arão tocarão as trombetas. Opa! Deus começa a dar um corpo, uma forma da fórmula do porquê da trombeta. Segundo, ele diz assim, e a voz serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Deus está dizendo assim, vocês não vão tocar trombeta só em dia de festa, vocês não vão tocar trombeta a hora que vocês quiserem, vocês não vão tocar trombeta um dia, 2 dias, 3 dias e vão largar ela de lado, vocês não vão tocar trombeta uma semana, 2 semanas, 1 mês, 30 dias, 40 dias, 1 mês, 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano, não! Vocês tocarão a trombeta todos os dias da vossa vida. E digo outra coisa, a voz eu constituo, constituição de Deus, por estatuto perpétuo. Não é só para vocês não, é também para as vossas gerações. O filho de vocês vai ser tocador de trombeta, o neto de vocês vai ser tocador de trombeta, o bisneto de vocês vai ser. Quem acredita nisso, glorifique o nome do Senhor. Aleluia! Deus estabeleceu um estatuto perpétuo. Por quê? Porque o povo não entendia a importância da trombeta. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta. Alguém já ouviu o barulho de buzina, de trombeta aqui? Claro que todo mundo ouviu. É, não é? É bonito escutar o instrumento que a banda toca. É, não é? Vocês têm nota, vocês têm partitura, vocês lêem certinho ali as notas musicais. Aliás, pastor, essas notas musicais aqui é só para quem é filho de Arão mesmo e levita ainda. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, eu me formei em teologia muito cedo, fiz bacharelado em teologia, fiz alguns cursos que vocês nem querem imaginar. Estou fazendo faculdade de Direito. Estou no 6º período. Era para estar um pouquinho mais adiantado, mas não. Leio um livro complicado, ruim de entender. Agora, eu nunca vi uma coisa mais complicada do que essas letrinhas que vocês conseguem ler. É um dom de Deus. Eu tentei fazer aula, tentei aprender esse negócio, não consegui. O maestro da igreja Pecó falou, não, mas eu dou aula particular para o senhor. Eu confesso para vocês que eu fui uma aula com ele e ele começou a me ensinar aquele negocinho do pé e começou a me ensinar nota e começou a dizer, o senhor tem que decorar, fusa, semifusa, cocheia, semicocheia. Irmão, quando chegou eu comecei a misturar as coisas e olha só o instrumento que ele queria que eu tocasse, aquela flautinha de lado, assim, você sabe? E aí eu soprei uma tarde inteira, não consegui tirar o som daquele negócio. E aí não deu muito certo. Então é importante, né? É bom. E aí eu particularmente tenho uma admiração por quem chega ali, nunca viu uma música, e ele olha para aquela partitura e ele consegue ler, e ele consegue saber o tempo certinho. Isso é um dom de Deus, não é, meus irmãos?
Isso é coisa de Deus, isso é só Deus que abençoa vocês. Meus parabéns para vocês, que Deus continue honrando o ministério de vocês. Então, lá no Antigo Testamento, era mais ou menos assim: os filhos de Arão tocavam a trombeta. E aí, só que é interessante que a trombeta em si, e aí os músicos aqui, eu admiro quem toca bateria, eu admiro quem toca piano, quem toca contrabaixo, quem toca guitarra, quem canta, porque, irmão, tudo na música tem um sentido, tudo na música tem uma nota, é ou não é? Até na voz, é ou não é? Praise, na voz também. Tem a voz lá em cima, essa separação de vozes tem tudo. Então tudo tem uma nota, a trombeta não tem. Trombeta não tem regra para ser tocada. A trombeta você não lê uma partitura para tocá-la. A trombeta você não precisa ter curso para tocá-la. A trombeta apenas existe uma exigência: você tem que ser filho de Arão, você tem que ser sacerdote de Deus, você tem que ter unção na sua vida, e você tem que tocar a trombeta sempre na presença do Senhor teu Deus. Aleluia. Se perguntasse para qualquer músico aqui qual que é o instrumento que você nunca quer tocar na vida, eles iam dizer para nós: trombeta. É ou não é? Aí olha como Deus é. Deus vai lá e diz assim: o único instrumento que os músicos não querem tocar é esse, Moisés, que tu vai fabricar. Sabe por quê? Porque aquele que ninguém quer, eu quero. Aquilo que ninguém vê, eu vejo. Aquilo que pode não ter importância para ti, tem importância para mim. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, olha para o teu irmão e diga assim: Deus deu uma trombeta não só para os músicos, para mim e para você também. Deu. Sim, Deus deu. Agora, cada um toca a trombeta do seu jeito. Com Jesus é assim, meus irmãos. E aí tem crente que vem na igreja e toca a trombeta, né? Tem uns que são um pouquinho desafinados. Tem uns que toca a trombeta e parece uma corneta rachada. Não é? Aleluia. Mas é filho de Arão. É filho de Arão. Já tem outros todo engomadinho que toca bonitinho, perfeitinho, mas não são filho de Arão. Não querem compromisso com a unção de Deus, não querem oração, não querem compromisso. Em vez de trabalhar em prol da união da igreja, atrapalham na unidade do grupo. Uma das coisas que tem desunido os grupos de louvores é justamente a palavra grupo, porque se cria um grupo, e eu sou pastor de igreja, eu sei o que é isso. Isso tem acabado com a unidade dos músicos na igreja. O grande problema nosso hoje, eu vou dizer uma coisa: a fúria do adversário contra nós, e ele quer acabar com o louvor da igreja. É por isso, irmãos, que nós estamos vendo um tempo que a sacralidade dos hinos já não existe mais. A gente canta, mas parece que os nossos louvores não passam do teto. A gente vive uma ineficiência tão grande. Sabe por quê? Porque a gente não está entendendo o propósito de Deus para a nossa geração. A música não divide, a música não faz eu aqui, você aí, eu do meu jeito, você do teu. Não, a música nos une. Deus disse assim: todos que tocarem quando a trombeta for tocada, não interessa, todo, diga comigo, todo Israel, diga comigo, todo Israel se chegará à porta da congregação. Todo Israel. Sabe o que eu estou dizendo aqui? Que quando a trombeta é tocada, a unidade na igreja, a congregação se une. Quem toca a trombeta de Deus e com Deus e para Deus, ele une, ele não espalha, ele ajunta, ele não divide, ele trabalha em prol da unidade do corpo de Cristo, para que a igreja consiga avançar no seu propósito. Quantos acreditam nessa palavra? Glorifique o nome do Senhor. Segundo, eu li um texto bíblico e eu já vou caminhando para o fim. Não vou falar muito, eu sou um pouco falador. Começo a falar, não paro mais. Aleluia. Segundo, eu li um texto bíblico que vai nos contar um segundo episódio envolvendo a trombeta. Quem lembra daquela Copa que teve lá dos africanos? Lembra? Eu era pequenininho desse negócio. Tem gente que não vai querer lembrar agora, né? Falou de Copa, vou ficar quietinho. Mas vocês lembram que os africanos tinham um tal de vuvuzela que eles faziam? Irmão, não sei como é que as pessoas conseguiam entrar dentro daquele negócio. Aquela corneta lá é a trombeta. Não tem regra. É um barulho ensurdecedor. Quem é que quer tocar um negócio desse? Irmão, se quando a gente ouve um barulho perfeito de um louvor, de um saxofone, de um trombone, qualquer desafinadinha que ele der, não é? A gente já fica olhando para o camarada esquisito como se ele fosse culpado daquilo, não é? Imagina, irmão, você encontrar alguém aí com a buzina tocando por aí,
conhecer, vai dizer: esse cara é doido. Esse camarada aí não bate bem das ideias, tá que se viu, fica aí perturbando os outros. Porque na nossa cabeça, o som da buzina, da trombeta, ele tem uma finalidade de perturbar, de incomodar. E na presença de Deus, não. Na presença de Deus, ela tem um propósito muito específico no seu sentido espiritual. Eu li outro texto aqui que também vai falar da trombeta. E aí eu li uma história de um moço, de um homem que Deus chamou para ser um tocador de trombeta. Ele não era guerreiro, ele não tinha perfil de rei, ele também não era um profeta. O nome dele era Gideão. Quer saber quem é Gideão? É o menor da casa de Manassés. Deus tem dessas coisas. Deus sempre, para tocar trombeta, escolhe alguém que é o menor, que é o insignificante, que é o que não aparece, que é aquele que ninguém vê. E é interessante justamente isso, meus queridos irmãos, que Deus, Ele tem seus critérios para escolher. Aí Deus chamou Gideão e disse assim: Gideão, eu vou fazer de você um grande líder, eu vou fazer de você um grande homem, um grande conquistador. Gideão disse assim: não, Senhor, mas eu sou mais pequeno, eu sou tímido, eu não posso, eu não tenho. Aí Deus disse assim: não, você vai liderar o exército de Israel e vocês vão ganhar essa batalha, vocês vão pelejar. Aí ele disse assim: mas Deus, os midianitas são muitos, o exército que está contra nós é gigante, não tem como nós vencermos. Não tem, Senhor. Aí Deus disse assim: vou te dar ele faz uma prova com Deus, vou te dar uma prova que eu estou nesse negócio. Aí Gideão tem a prova com Deus. Aí, meus queridos irmãos, ele olhou para Deus e disse: Deus, então me explica agora, como é que nós vamos ganhar essa batalha? Deus disse assim: escolha homens valentes, escolha homens guerreiros, escolha homens corajosos, escolha homens que queiram se colocar na minha posição. Dê na mão direita deles uma trombeta, e na esquerda coloque uma tocha de fogo e um cântaro. Esta batalha vocês não vencerão com espada, esta guerra vocês não vencerão com escudo, esta peleja vocês não precisarão levar flecha, esta peleja vocês vencerão tocando trombetas. Aleluia! Você perdeu a oportunidade de ter dado glória a Deus, meu irmão. Aleluia! Olha para não querendo ser chato sendo. Olha para quem está do seu lado, como eu vou olhar para o pastor Adão e diga assim: pastor Adão. Olha para quem está pertinho aí e diga assim: meu irmão, haverá batalhas, pastor Adão, que nós só venceremos se tivermos trombeta. Haverá guerras espirituais que a igreja só vencerá se tivermos um exército aqui dentro que ainda toca a trombeta de Deus, e a que ouve a voz do Espírito Santo. Aleluia! Pastor, o que eu faço para ser um tocador de trombeta? Pastor, o que eu faço para ter uma trombeta de Deus? Aprenda com Gideão. Gideão olhou para Deus e disse: Deus, quem são esses tocadores de trombeta? Deus disse assim: sai no meio do arraial e começa a gritar: quem é covarde e medroso, volta. 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 Você não está entendendo? Quem é covarde e medroso não presta para tocar trombeta, volta. Quem é covarde e medroso vai para casa. Quem é covarde e medroso, meu irmão, o que teve gente que deu no pé, o que teve gente que foi embora, o que teve gente que não quis se colocar à disposição, sabe por quê? Porque para ser tocador de trombeta na obra de Deus, não pode ser medroso, não pode ser covarde. Deus conta com crente corajoso, Deus conta com crente que quer se colocar na brecha, Deus conta com crente que quer levantar a trombeta e tocar, custe o que custar, doa a quem doer, mas ele vai tocar a trombeta, ele não tem medo de tocar a trombeta. Aleluia! Vai, Gideão! Aí ele saiu selecionando o povo. Irmão, voltou uma turma. Porque deixa eu dizer uma coisa para você: o que tem de covarde medroso infiltrado no meio de Israel é uma barbaridade, é coisa de doido.
covarde medroso, que infelizmente era para estar tocando trombeta na casa de Deus, mas estão se acovardando daquilo que Deus deu. Deixa eu abrir um parênteses aqui nessa mensagem e dizer: há quanto tempo você não dá um amém na igreja? Há quanto tempo você não dá um aleluia na igreja? Há quanto tempo você não dobra o joelho para orar na tua casa? Há quanto tempo você não canta um hino, nem na tua casa, nem no banheiro? Há quanto tempo você não abre a boca para adorar a Deus? Quando pede para levantar a mão aqui na igreja, fica bravo, quer levantar, quer ir embora. Isso é ingratidão, isso é covardia diante de Deus. Use a trombeta que Deus te deu, seja grato ao Senhor. Diga a Deus: eu não tenho muito jeito, eu não levo jeito para essas coisas. A única coisa que eu sei fazer é te glorificar. Eu não levo jeito para cantar no microfone, eu não levo jeito para tocar na banda, eu não tenho afinação para cantar no coral, bem que eu queria, mas a única ferramenta, a trombetinha que eu tenho, Senhor, é aqui no meu banquinho, te glorificando, te adorando, te exaltando, orando pelos músicos da igreja, orando pelos pastores da igreja. Então use a trombeta que Deus te deu, porque Deus não conta com covarde. Aleluia. Deus não conta com medrosos. Tem gente que quer tocar trombeta, mas está se acovardando daquilo que Deus lhe deu. Aleluia. Outra exigência: Deus disse assim: Gideão, vou te ensinar um segredo. Tem muita gente ainda, Gideão já estava apavorado. E é interessante, meus irmãos, que é sempre a minoria que quer tocar trombeta. Olha para o teu irmão e diga: é sempre a minoria na igreja que quer ter compromisso. É sempre a minoria na igreja que quer estar aqui dobrando o joelho. É sempre a minoria na igreja que quer fazer as coisas com excelência para Deus. Tem gente que quer fazer a obra de Deus de qualquer jeito. Tem gente que quer tocar na banda, mas não vem no ensaio, não chega sempre atrasado, nunca tem jeito nas coisas. Deixa eu te explicar um negócio aqui. Deus olhou para Gideão e disse assim: deixa eu te falar um segredo, Gideão. Leva esses camaradas para o rio, e lá no rio eu vou te ensinar um segredo e um mistério para os tocadores de trombeta. Aí ele levou para o rio e disse assim: Deus, e aí, esses desajeitados que não tem modo para nada, que desce na água e ficam tomando carga que nem um cão, que não tem organização, que não tem projeção, que vive de qualquer jeito, que não tem organização na vida, essa turma tu tira fora, porque eu não quero. Esses aí eu não quero. Deus não quer compromisso com gente descompromissada. O que tem de gente levando a obra de Deus de qualquer jeito, fazendo a obra de Deus relaxadamente. O que tem de gente por aí que vem na igreja não dobrando mais nem o joelho para glorificar, para orar, para agradecer a Deus, ficando vivendo um cristianismo de qualquer jeito. Não temos mais respeito com a santidade de Deus na igreja. É tempo de levarmos a sério aquilo que Deus nos entregou. É tempo de trazer a originalidade das coisas. Gideão, deixa eu te explicar um mistério. Aqueles que pegarem água, vigiarem e trouxerem até a boca, esses camaradas tu tira. Aí ele foi tirando 1, 2, 3, 4. Porque, meus irmãos, nós estamos vivendo em um tempo que dá para se contar as pessoas nos dedos. Dá para se contar as pessoas nos dedos. Na hora da glória todo mundo quer aparecer. Na hora da festa todo mundo quer cadeira. Na hora de fazer as coisas, na hora de aparecer todo mundo quer. Mas na hora de trabalhar é sempre uma meia dúzia. É sempre os mesmos na igreja. É sempre os 300. Deixa eu dizer uma coisa. E tem gente que fala mal dos 300, não é? Tem gente que murmura dos 300. Deixa eu dizer uma coisa. Esse exército midianita que tem se levantado contra a igreja deste século, ele não vai vencer a igreja, porque aqui na igreja ainda tem uma minoria, mas minoria de tocadores de trombetas, que Deus tem compromisso. Aleluia! O que eles carregam na mão direita? Uma trombeta. Olha para o seu irmão e diga assim: Deus te deu uma trombeta, meu irmão. Aleluia. Na mão esquerda, o que eles carregam? Uma tocha. Diga comigo: uma tocha. E em cima da tocha, o que tem? Um cântaro. Diga comigo: um cântaro. Nós estamos vivendo o período do evangelho do cântaro. Já percebeu?
Eu, quando li esse texto, o Espírito Santo de Deus falou comigo: nós estamos vivendo o tempo do evangelho do cântaro, que o que aparece é mais o cântaro do que o fogo. O fogo, infelizmente, não aparece porque o cântaro acaba ofuscando o fogo. O fogo fala do Espírito, o fogo fala da presença, o fogo fala da glória, o fogo fala da luz, o fogo fala do aquecimento. Sabe por que os nossos cultos estão frios? Sabe por que as nossas igrejas não estão crescendo? Ao invés de crescer, estamos regredindo. E estou falando isso não numericamente, estou falando isso espiritualmente, porque é um prenúncio do arrebatamento da igreja. Sabe por que nós estamos perdendo a identidade, perdendo os valores? Porque infelizmente nós estamos vivendo o tempo do evangelho do cântaro, aonde o barro aparece mais do que o fogo. Nos nossos louvores, a supervalorização do eu, a supervalorização do ego. Nós estamos vivendo uma geração antropocêntrica, em que tudo gira em torno do ego, e é interessante que tem pessoas que pensam que igreja é um spa espiritual. Eu vou na igreja de vocês porque lá eu me sinto bem, lá eu fico relaxado, lá, irmãos, cuidado, esse evangelho de cântaro que está ofuscando a glória de Deus, aí entram aqui cru, gelado, sai daqui do mesmo jeito, não se convertem, vivem vivendo a mesma vida, vivendo na mesma miséria. Deixa eu dizer uma coisa: esse evangelho do cântaro vai ser quebrado pela autoridade do nome de Jesus. O teu irmão diga assim: a noite de quebrar o cântaro. Deixa eu dizer uma coisa: nós só venceremos os midianitas quando quebrarmos o cântaro e quando deixarmos a glória de Deus aparecer dentro da igreja. Tem um hino que eu gosto muito para isso, que diz assim: que ele cresça e que eu diminua, que ele apareça, aleluia, que eu me constranja diante da sua glória, porque quem aparece aqui não é a voz bonita que eu tenho, não é a retórica que eu tenho, não é o conhecimento que eu carrego. O que aparece aqui não é a trombeta muitas das vezes falha, o barulho é ruim, mas o que aparece, aleluia, é o fogo do Espírito Santo, é a glória, é a presença de Deus no meio da igreja. Aleluia. Olha para quem está do seu lado de novo, eu já estou terminando, e diga: é tempo de quebrarmos o cântaro. Mas deixa eu falar um segredo aqui para vocês. Deixa eu falar um segredo aqui para vocês. Nós só quebraremos o cântaro a partir do momento que voltarmos a tocar quem está ligado na palavra? Nós só quebraremos o cântaro a partir do momento que tocarmos Vou perguntar de novo. Nós só quebraremos o cântaro a partir do momento que quebrarmos, nós só quebramos o cântaro a partir do momento que tocarmos Olha para o teu irmão e diz: se não tocarmos a trombeta, infelizmente o cântaro vai continuar ofuscando a luz do Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa aqui muito profética e espiritual: é tempo de tocar trombeta, não é tempo de ficar de boca fechada. Deus te deu uma trombeta, toca. Pastor, mas eu tenho uma voz de taquara rachada. A trombeta que eu canto, a igreja murmura de mim, ri na minha cara, não interessa. Use a trombeta que Deus te deu. Aleluia. Se a trombeta que Deus te deu é o dom de profecia, abra a tua boca, profetiza. Aleluia. Deus te deu uma trombeta. É tempo de tocarmos a trombeta. O cântaro será quebrado. Faz um fundo para mim ali, alguém, se alguém puder fazer, eu já vou. O cântaro será quebrado. Com a permissão do pastor, eu posso pedir para a igreja ficar de pé? Vamos ficar de pé nesse momento. Aleluia! Glória a Deus! Glória ao nome do Senhor. Eu não canto, mas Deus me deu uma trombeta. Essa trombeta que Deus me deu é a trombeta da palavra. A trombeta que Deus deu para mim. Eu tinha 7 aninhos de idade quando Deus me deu uma trombeta para me tocar. Eu venho de uma família pobre, na cidade de Camboriú. 1990, quando meu pai entregou sua vida para Jesus. O meu pai é um senhor cadeirante, paraplégico. 5 tiros levou de revólver. A primeira bala que pegou na espinha dele deixou ele paraplégico.
ficou entre a vida e a morte no Hospital Santa Inês, do Balneário Camboriú. 5 filhos pequenos para criar, pobreza grande. Eu tinha 27 dias de vida na época, minha mãe de resguardo. E aí, minha mãe foi embora naquela noite desesperada. E ela quis se atirar na frente de um caminhão. E quando ela foi se atirar na frente de um caminhão, já está no céu com Jesus, a serva de Deus. A irmã Hilda estava voltando da igreja. Pegou minha mãe pelo ombro e disse: não faça o que você quer fazer. Deus tem um projeto na tua vida, na vida da tua família. Eu disse: a senhora veio me falar de Deus, a senhora quer saber da minha vida. Se Deus existisse, eu não estou na situação que eu estou. Se Deus existisse, eu não estava nessa pobreza terrível, com 5 filhos para criar e com um marido cheio de tiro que pode morrer essa noite no hospital. A senhora não crê em milagre, não crê em milagre, não crê em Deus, eu não creio em nada. A mãe eu disse: pois eu creio. Levou minha mãe na casa do pastor Valdir da Silva, na época um presbítero da igreja, um dos fundadores da obra Gideões Missionários da Última Hora, ao lado do falecido pastor Cicero. E aquele presbítero foi no hospital naquela noite orar pelo meu pai. Aleluia. E não sei por que cargas d'água, mas estava para morrer. Ele conseguiu. Era pedido da família e ele foi. E ele leu aquele texto: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ele orou pelo meu pai. E o meu pai conta que ouviu a oração dele. E quando ouviu a oração dele, lá de longe, ele viu que veio um ser de branco e falou para ele: homem, eu vou te dar vida. Você não vai morrer. Você vai ser um testemunho na minha presença. Mas você não vai mais ser um bandido, um homem-rei. Você vai ser um servo na minha casa. E a tua família vai me servir. Uma casinha de madeira 3x4, sem água, sem luz, sem nada, numa área de invasão. Na região de Camboriú, uma pobreza grande. Meu pai naquela casinha começou a fazer vigília em casa de oração. Todo dia tinha oração das 10 à meia-noite. E toda sexta-feira tinha vigília das 10 às 6, 7 horas da manhã. E às vezes o fogo pegava, o povo ficava amanhã orando e glorificando a Deus. Eu cresci nesse meio. Eu vi meu pai, um homem cadeirante. Eu vi meu pai sendo reprovado 3 vezes para ir ao diaconato da igreja. Vocês têm uma ideia? Porque ele era muito duro, muito radical, muito de doutrina, sabe? Criou nós naquele sistema assembleiano, assim, sabe? Nós orávamos muito. Quando eu tinha 7 anos de idade, uma irmã de Curitiba, já é falecida, Maria do Monte, fiquei sabendo que faleceu esses tempos, esposa do pastor João do Monte. Maria do Monte, Maria Ilma, que era lá da região litoral catarinense, e a irmã Maria do Moamá, já estava em glória com Jesus também, aonde nasceu a obra de Gideões Missionários. Essas 3 irmãs se reuniam uma vez por mês para orar pelos Gideões, fazer uma consagração lá na sede do Camboriú. E durante a tarde elas saíam fazer visita. E naquela tarde elas foram lá no irmão José, do meu pai. Vamos lá ver como é que está o irmão Zezinho. Vamos lá ver como é que está o irmão José. E daí foram lá na casa do meu pai. Quando chegaram na casinha, meu pai estava pertinho do forró de lenha. Eu uma criança de 7 anos de idade, não entendia muita coisa. Quando elas entraram, a irmã Ilma, Maria Ilma, eu tenho a história das 3 Marias. A Maria Ilma entrou, me pegou pela mão, eu era uma criança, colocou na frente do pai. E ela começou a falar em línguas, começou a falar em mistério, uma coisa tão gloriosa, meus irmãos. Aleluia, que tarde gloriosa, aquela tarde. E ela falava em mistério e ela começou a me olhar. Ela me olhava assim. Aí eu estava assim, ela pegou na minha mão e ela começou a rodear comigo assim, rodear. E ela falava em mistério e rodeava e ela me olhava. E ela falava em mistério e me olhava. E o meu pai, aquele camarada bem do pé roxo, disse: irmã, a senhora está vendo alguma coisa? Está sentindo? Tá? Entrega logo! Eu estou quase pulando aqui da cadeira de roda. E ela disse assim: eu estou vendo. Eu disse: eu estou vendo. E não falava que estava vendo. Eu estou vendo. E falava em línguas. Eu estou vendo. Estava passando de bicicleta. O irmão Pedrinho, novo crente. Hoje ele é pastor. Cuida da parte da bênção lá em Camboriú. E o Pedrinho na época era novo crente. Irmão novo crente naquele tempo ouvia um barulho de glória a Deus.
O Pedrinho encostou a bicicleta na frente da casa e disse: nem que o irmão Zezinho fique bravo comigo, mas eu vou ter que chegar. Quando ele chegou e botou a cara, meu pai conta até hoje. Quando ele viu o Pedrinho botando a cara, disse: misericórdia, agora vai virar uma vez isso aqui. Essa mulher está com meu filho aí, estou vendo, agora esse homem chega, meu Deus do céu. E não deu outra. Aleluia. O Pedrinho entrou e disse: estou entendendo, Jesus, por que cheguei aqui no irmão José. E saiu atrás do meu marido e começou a fazer assim, pular, assim, aquela coisa de doido. E a minha Maria, eu estou vendo. Ele disse: eu estou vendo também. Estou vendo. Não é só a senhora que está vendo, não. Eu também estou vendo. Estou vendo. Aleluia. Quando meu pai foi mandar eles parar com aquele negócio, a voz do pai guardou e não saiu. Ele queria falar e a voz não saiu. E o Espírito Santo disse para ele: até aqui tu mandou. Daqui para frente quem manda sou eu. Daqui para frente quem controla sou eu. E ele ficou mudo. A irmã Maria disse assim: eu estou vendo uma placa na testa desse menino, uma placa de ouro. E o Pedrinho disse assim: a senhora só viu a placa. Eu vi quando o anjo desceu e escreveu na placa. O anjo escreveu ministério. Quando ele falou assim, os dois ficaram em silêncio. Ela parou, largou minhas mãos. A Maria do Monte, aqui de Curitiba, saiu marchando com uma rajada de língua, pegou nas minhas mãos e disse assim: filho meu, recebe a ciência da minha palavra, que eu estou entregando para ti. Quando ela falou assim, eu fui batizado com o Espírito Santo. Comecei a pregar, mas eu tinha 11 anos de idade quando comecei a tocar a trombeta que Deus me deu. O tempo passou, Deus me honrou, Deus me abençoou. Deus fez de mim o pastor mais novo da convenção catarinense, já ordenado no sul do Brasil. Eu louvo a Deus porque até aqui Deus tem nos ajudado. Por onde eu tenho passado, eu tenho tocado esta trombeta. Goste quem gostar. Muitas das vezes a gente não agrada, porque o toque da trombeta nem sempre sai do jeito que a gente quer. E aqueles que ouvem às vezes incomodam os ouvidos. Mas é o sonido da trombeta que faz a gente ficar alerta que o tempo está próximo. Eu queria que você olhasse para quem está do seu lado e profetizasse para ele: toque a trombeta, meu irmão, toque a trombeta, toque a trombeta, toque a trombeta, toque a trombeta. Deus te deu uma trombeta, use ela, toque a trombeta. Por mais insignificante que seja, toque para alguns, mas é importante para Deus. Toque a trombeta. Se gostarem ou se não gostarem, toque a trombeta. Toque a trombeta lá nos teus parentes, toque a trombeta lá na tua empresa, toque a trombeta lá no colégio, jovem. Mesmo que não gostem, mesmo que não aceitem, mesmo que incomode alguém, toque a trombeta que Deus te deu. Deus conta contigo, tocador de trombeta, nesta última hora. Haverá batalhas que nós só venceremos se tocarmos a trombeta. Aleluia. E deixa eu dizer uma coisa aqui para encerrar, e aqui me encerro, nós oramos. Toque a trombeta, custe o que custar. Daqui a pouquinho, diz a Bíblia, que a última, diga comigo, a última trombeta será tocada. A última. Porque até agora, o que é tocado aqui é a trombeta do pastor, é a trombeta do vice-presidente, dos obreiros, da banda, ninguém quer ouvir. Mas daqui a pouquinho ele vai trocar de lugar comigo e contigo. Ele vai dizer assim: me dê essa trombeta que até agora não quiseram. E ele vai tocar a última trombeta. Diz a Bíblia que quando essa trombeta ser tocada, aleluia, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Depois nós, os que estamos vivos, seremos transformados. Porque convém que o que é mortal se resista à imortalidade. Incorruptível e incorruptibilidade, diz Paulo.
Pois quando o imortal se revestir de mortalidade, o corruptível de incorruptibilidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada será a morte pela vitória. Ó morte, aonde está o teu aguilhão? Ó inferno, aonde está a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí sabe o que Paulo diz? Sabe o que Paulo fala para os obreiros, para os pastores, para vocês músicos? Por causa disso, meus irmãos, sejam sempre firmes e constantes, abundantes na obra do Senhor. Essa é a palavra que eu deixo para essa igreja, para essa banda, para este coral, para todos vocês que aqui estão. Se tem alguém que deseja uma oração, eu já passei uns minutinhos, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Pastor, Deus falou comigo. O Senhor estava pregando, Deus estava tocando no meu coração, Deus estava mexendo na minha alma, Deus está me incomodando aqui. Aleluia! Se você quer uma oração, vem correndo aqui na frente que eu vou orar por você. Se o Praise puder cantar aquele cântico, pode cantar. Vocês podem cantar aquele cântico para nós? Aleluia, grande eu sou. Pode ser? Grande eu sou. Aleluia, eu quero orar aqui por você. Você que tem, você que quer, você que sente, você que deseja. Você que há tanto tempo Deus te deu uma trombeta e você não tem tocado, você não tem cantado mais, você não tem glorificado mais, você nem nos cultos mais você quer vir, você está vivendo uma vida de fracasso, uma vida de desânimo. Nessa noite o Espírito Santo de Deus está aqui dizendo para ti: eu quero te abraçar, eu quero restaurar você, eu quero renovar os propósitos, a aliança, eu quero fazer na tua vida coisas grandes que você não sabe. Aleluia, são só esses irmãos que aqui estão. São só esses irmãos, nós vamos orar. Eu vou orar, eu não gosto de ficar insistindo muito. A palavra de Deus foi pregada. Nós vamos orar. Estenda a sua mão para cá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Vamos tocar a trombeta que Deus deu. Feche os seus olhos. Eu vou orar nesse momento. Depois você vai dar um abraço em alguém e você vai dizer para ele: vamos tocar a trombeta. Senhor meu Deus e meu Pai, a tua palavra foi ministrada, foi pregada, e eu nesse momento, Senhor, estou orando pelo teu povo, orando pela tua igreja, abençoando o teu povo, Jesus. Eu sei que aqui tem gente que crê, gente que acredita. Meu Deus e meu Pai, tantos anos se passaram e essa orquestra está aqui te louvando, te adorando, te clamando, te buscando, te pedindo. Meu Deus e meu Pai, aqui está o teu povo e eu estou orando nesse momento. Meu Deus e meu Pai, derrama sobre a tua igreja renovo. Derrama, meu Deus e meu Pai, sobre a tua igreja restauração. Renova as forças do teu povo. Meu Deus e meu Pai, que o teu povo possa sim usar aquilo que o Senhor deu. Meu Deus e meu Pai, amado, eu sei que tu entregaste algo na mão de cada um. Eu sei, meu Deus e meu Pai amado, que o teu povo não se reúne, não se congrega, não. Eu tenho certeza, meu Deus e meu Pai, que tu vai levantar um exército de gibeonitas nesta cidade, de guerreiros, de bravos, de militantes que vão tocar a trombeta, uma melodia que quebrará o evangelho do cântaro e a tua glória brilhará, a tua glória aparecerá. É a minha oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você
irmãos, quantos estão agradecidos ao pastor Emerson? Digam um amém. Deus abençoe. Obrigado pelo